Como que é feita a definição dos estabelecimentos que são obrigados a cumprir a cota de aprendizagem? Eu sou o professor Luiz Medeiros, da BSSP Pós-Graduação. Fique comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar como que a norma trata esse tema. Segundo a CLT, os estabelecimentos que possuem de 7 empregados em diante que exercem função que demanda formação profissional são obrigados a cumprir a cota de aprendizagem de no mínimo 5% e no máximo 15%. Veja que para a definição dessa cota, o que vale é o número de empregados em cada estabelecimento. A cota de PCD, eu já tratei em outro vídeo, é calculada de forma diferente. Na cota de PCD, o que vale é o número de empregados total da empresa, ou seja, é o número de empregados vinculados ao CNPJ raiz da empresa. Para a cota de aprendizagem, o critério é o número de empregados em cada estabelecimento. Então, a cota de aprendizagem é definida com relação a cada estabelecimento que a empresa possui. Cada um deles que possuir pelo menos 7 empregados que demanda formação profissional é obrigado a cumprir a cota de aprendizagem. No conceito de estabelecimento entram também as pessoas físicas, por exemplo, produtor rural que contrata pelo menos 7 empregados que demanda formação profissional está obrigado a cumprir a cota de aprendizagem. Entidades sem fins lucrativos, cartórios, igrejas, sindicatos, condomínios também entram no conceito de estabelecimento. Quem não é obrigado a cumprir a cota de PCD? As microempresas e as empresas de pequeno porte, mesmo que não sejam inscritas no Simples Nacional, elas estão dispensadas de cumprir a cota de aprendizagem, mesmo que possuam 7 empregados ou mais. Então, apenas essas é que são dispensadas. Todos os outros estabelecimentos, se caírem na regra de no mínimo 7 empregados, estão obrigados a cumprir a cota de aprendizagem. A base de cálculo da cota de aprendizagem é definida com base no número de empregados que demandam formação profissional, considerando única e exclusivamente a definição feita na CBO. Então, na CBO, para cada função é dito se ela demanda ou não demanda formação profissional. Convenção coletiva, acordo coletivo não tem o poder de alterar essa definição. Então, com base na definição, nós vamos encontrar a base de cálculo. Dessa base de cálculo, nós vamos excluir as funções que exigem habilitação técnica ou superior, os empregados que exercem cargo de direção ou de confiança, os trabalhadores temporários regidos pela Lei 6.019 e os aprendizes já contratados. Ou seja, os aprendizes já contratados não entram na cota do cálculo de aprendizagem de novos aprendizes. Então, apenas essas 4 categorias é que são excluídas da base de cálculo da cota de aprendizagem. Definida a base de cálculo final da cota de aprendizagem, é calculado o percentual de 5%. Então, 5% aplicado sobre a base vai dar o número de aprendizes que a empresa é obrigada a contratar. Se o número der um número fracionado, deve ser arredondado para o inteiro seguinte. Então, por exemplo, digamos que dê 1,2. Então, a empresa tem que contratar 2 aprendizes. O número de aprendizes não pode ultrapassar 15% da base de cálculo. É por essa razão que apenas os estabelecimentos que possuem 7 empregados ou mais é que tem de cumprir a cota de aprendizagem. Se um estabelecimento possui 5 empregados e ele contrata um aprendiz, ele vai ultrapassar a cota de 15%. Então, mesmo os estabelecimentos obrigados a contratar a cota de aprendizagem, eles não podem ultrapassar o limite de 15%. As microempresas, empresas de pequeno porte, que possuem menos de 7 empregados, eles não podem contratar aprendizes, pois senão eles vão ultrapassar o limite máximo de 15%. Então, nós podemos separar os estabelecimentos em 3 categorias. Os que são obrigados a contratar aprendizes, que são aqueles que possuem no mínimo 7
empregados que demandam formação profissional, os que podem contratar aprendizes, que são as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que possuam no mínimo 7 empregados que exercem atividade que demanda formação profissional, e os estabelecimentos que não podem contratar aprendizes. Qualquer estabelecimento, inclusive microempresa e empresa de pequeno porte, inclusive empresa do lucro real, sindicatos, associações, condomínios, se não possuírem pelo menos 7 empregados que exercem função que demanda formação profissional, não podem contratar aprendizes, pois se contratarem, eles irão ultrapassar a cota máxima de 15% de aprendizes com relação ao número de empregados que o estabelecimento possui. Fica aqui a dica do professor Luiz Medeiros.